Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Lima. Eu estou gravando esse vídeo porque ontem saiu o edital do TRF1, né, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pegou muita gente de surpresa porque ele veio cobrando raciocínio lógico para todos os cargos e veio cobrando a matéria de raciocínio analítico, essa também para todo mundo. E aí muita gente ficou em dúvida porque muita gente se surpreendeu porque raciocínio analítico é uma matéria que eu acredito que a maioria de vocês nunca viu em um edital, né? Nunca viu um edital cobrando essa disciplina. E muita gente até veio perguntar para mim, essa é a matéria inédita, ela nunca foi cobrada em concurso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho para você o que é o raciocínio analítico, o que você precisa estudar para fazer uma boa prova. Eu vou inclusive deixar aqui embaixo, alguns exemplos de exercício de raciocínio analítico para você já sentir como é que funciona, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o que é esse raciocínio analítico? Ele já foi cobrado antes em prova? Já foi cobrado, tá? Não é a primeira vez que o CESP está cobrando essa disciplina. Se eu não me engano, se eu não perdi as contas, essa é a quarta vez que o CESP está cobrando essa matéria, o que é uma coisa legal. Significa que nós temos 3 provas anteriores que servem de referência para a gente saber o que pode ser cobrado, porque não basta olhar o edital e ver o que está escrito lá no edital, você tem que ver as provas anteriores para ver realmente o que é cobrado na disciplina. No caso de raciocínio analítico, essa matéria foi cobrada pela primeira vez pelo CESP no concurso do TCU, tá? Tribunal de Contas da União, em 2015, para o cargo de auditor. É uma prova que, claro, que você precisa resolver. Mas o meu concurso é para a TRF. Cara, não interessa. O edital do raciocínio analítico do TCU foi idêntico, todas as palavrinhas, idêntico ao seu. Tem que resolver a prova do TCU. Sabe que outras 2 provas você tem que resolver? A prova da FUNPRESP do Executivo de 2016, também do CESP, igualzinho ao edital, e a prova da FUNPRESP do Judiciário, também com o mesmo edital. Então você já tem aí um volume de questões que não é tão grande, mas que vai te permitir ter uma ideia do que pode ser cobrado, do que o CESP cobra na matéria raciocínio analítico. E para você entender melhor o que é essa matéria, tá? O raciocínio analítico é até legal que você estude ele junto do raciocínio lógico. Inclusive é o que eu faço, por exemplo, no meu curso no Estratégia, é um curso de raciocínio lógico e raciocínio analítico. Por que disso? Porque no raciocínio lógico tem aquela parte da lógica de proposições. A lógica de proposições, também chamada de lógica dedutiva ou de lógica formal, é um dos ramos da lógica. O que o raciocínio analítico cobra é o outro ramo da lógica, que é a lógica informal. Tá? A lógica formal, como esse próprio nome diz, ela trabalha com a forma. Ela não está interessada no conteúdo das frases, das proposições, das premissas, das conclusões, dos argumentos. Ela está interessada com a lógica da estrutura, com a forma, né? Tanto que eu já mostrei, isso eu mostro nos meus cursos, que você pode ter um argumento que é válido, mas que as premissas são falsas. Por exemplo, você pode ter um argumento que diz assim, olha, todo gato voa. Mingau é um gato, logo mingau voa. Esse argumento ele é válido porque a estrutura dele é coerente. Olha, se eu admitir que todo gato voa e o mingau é um gato, o mingau tem que voar, essa tem que ser a conclusão mesmo. Então esse é um argumento válido porque a estrutura dele é válida, embora a gente sabe que a premissa é falsa, porque a gente sabe que os gatos não voam. Tá? Então a lógica de proposições, a lógica formal que está lá dentro do raciocínio lógico, ela se preocupa com isso, com a forma. A lógica informal, ela se preocupa mais com o conteúdo, tá? A lógica informal, ela está mais relacionada com aquelas argumentações que nós fazemos no dia a dia, sabe? Quando a gente está discutindo com um colega, quando a gente está discutindo com as pessoas sobre esses temas polêmicos da política, ou mesmo de outras coisas, tá? Maioridade penal, esse tipo de assunto. Geralmente, quando a gente discute um assunto desses, que a gente tem paixão, que a gente defende um ponto de vista,
a gente tende a usar a incorrer em erros de argumentação. E são esses erros de argumentação que são o objeto do estudo, a parte mais importante, né, do raciocínio analítico. As generalizações apressadas, as falácias, o uso de analogias, quando é legal usar, quando a analogia não é tão interessante. Então, o raciocínio analítico, eu até acho, sinceramente, eu acho que ele é mais importante para as pessoas em geral, para os concursados em geral, do que o raciocínio lógico, tá? E justamente porque ele previne a gente de incorrer nesses erros de argumentação. Quer ver um exemplo muito comum? Fala que você não tem um parente, tá? Eu vou lembrar aqui do caso do meu pai. Que meu pai comprou um carro da Ford, aí ele não gostou, aí aquele carro da Ford que ele teve problema, deu um defeito lá. Aí, a partir dali, o que ele passou a falar para as pessoas e até para si mesmo? Olha, eu não compro mais carro da Ford, porque carro da Ford dá problema. Você percebe o que você fez aí? Talvez seja até verdade que os carros da Ford dão mais problema que os outros, eu não sei. Mas o que ele fez aí foi um erro de argumentação, foi uma generalização apressada. Ele partiu de um caso único, aconteceu uma vez com ele pode ter dado azar de ter pego um carro da Ford que deu problema e a grande maioria dos carros não dão problema, mas ele partiu daquilo ali e generalizou como se fosse uma verdade universal, que os carros da Ford dão problema. Então, existem questões, inclusive nessas provas que eu citei para você, que elas vão dar uma situação como essa e vão perguntar qual é o erro de argumentação. Se tem erro de argumentação e qual é o erro. E às vezes a questão vai perguntar, aqui foi uma generalização apressada? Aqui foi um apelo à autoridade? Então você tem que conhecer os principais erros de argumentação. Além disso, você precisa conhecer as principais formas de raciocínio. O raciocínio por dedução, o raciocínio por indução e o raciocínio por abdução, tá? Isso já foi cobrado. Teve uma questão da prova da FUNPRESP, né, de raciocínio analítico, que tinha lá um argumento e a pergunta era, isso aqui é um raciocínio por abdução? Então você precisa saber essas coisas também. Então fica ligado, estude bem essa matéria, não menospreze o raciocínio analítico, não é uma matéria difícil, tá? Não é mesmo, mas é uma matéria que vale a pena você estudar, principalmente para você se familiarizar com as questões, tá? O raciocínio analítico, embora para concurso ele não tenha um histórico tão grande, nós temos um grande volume de questões que nós podemos trabalhar das provas do teste da ANPAD. O teste da ANPAD é um teste que o pessoal faz para quem quer fazer mestrado em administração, faz esse teste da ANPAD. O teste da ANPAD tem muitas questões legais de raciocínio analítico, inclusive eu coloco várias no meu curso para você poder praticar. Tem uma outra prova legal para você que foi a prova do ICMS São Paulo em 2013, Fiscal de São Paulo 2013. Lá a matéria chamava raciocínio crítico. O edital parece ser diferente, mas é exatamente a mesma matéria, tá? Então vale a pena sim, como nós não temos tantas questões disponíveis, vale a pena você resolver a prova do ICMS São Paulo 2013. Pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido bem o raciocínio analítico e com isso vocês façam uma ótima preparação. Valeu, um abraço!